Olá, turminha do sétimo ano, tudo bem? Vamos então falar sobre este módulo, máquinas térmicas e frigoríficas. Este módulo vai ser dividido em três para não ficar tão extenso. Então, no primeiro momento, a gente vai falar de máquinas térmicas, mas mais voltada para aquela máquina a vapor. Depois, a gente vai ter um vídeo para falar sobre as máquinas máquinas de combustão, tá? Que já são mais evoluídas. E daí, por fim, a gente vai falar então daquelas máquinas frigoríficas, que têm a função de manter, né, deixar um ambiente, um local mais fresco, tá? E aí nós iniciamos então, o material de vocês começa com essa imagem. Essa imagem, então, é o JET, o JET é uma usina, então, né, de fusão nuclear, tá? Lá na Europa. Então, isso aqui é uma usina nuclear. Ela está localizada lá na Inglaterra e foi inaugurada em 2004 para a realização de pesquisas. A potência disso aqui, gente, é de cerca de 30 milhões de watts, o suficiente para abastecer cerca de 3 mil residências de médio padrão, certo? Então, ou seja, né, ele é uma estrutura menor quando comparada com as outras usinas e tem uma capacidade bem bacana de geração de energia, tá? O reator do JET funde átomos de hidrogênio formando átomos de hélio e gerando uma grande quantidade de energia térmica. Só que nós temos um detalhe: quando a gente fala de usina nuclear, apesar de ela ser menor comparada com as outras, ela é muito mais perigosa, ela é muito mais cara, porque ela vai mexer com, né, a questão de núcleos de átomos e a liberação de energia nessa manutenção, nesse manuseio, né, dos átomos é extremamente grande. Então, por isso que tem que ter uma grande segurança dos equipamentos, tá bom? Depois dessa imagem de abertura, nós entramos aqui, ó, máquinas térmicas obtendo movimento a partir do calor. Então, máquinas térmicas têm como principal função obter movimento a partir do calor. E aí nós temos esse aqui, né? Olha lá, então, com relação às máquinas térmicas, são dispositivos cujo principal, então, são dispositivos cujo principal objetivo é transformar energia térmica em energia de movimento. E aí o exemplo que a gente tem, né, dessas máquinas, nós podemos falar dos motores dos automóveis, tá? Em que o calor obtido da combustão da gasolina, do álcool, do gás, ele é utilizado para a produção do movimento de determinadas partes do veículo e do próprio veículo, tá? Então isso a gente pode usar como exemplo. Agora, tudo começa com as máquinas a vapor. Então, nesse módulo, a gente acaba vendo um contexto, uma evolução dessas máquinas, tá? E a primeira que a gente vai falar vai ser a máquina a vapor. E uma das primeiras máquinas térmicas que foram produzidas na história, né, foi uma máquina a vapor que ocorreu lá no século I, tá? Por Heron de Alexandria, né? Então ele viveu lá no século I. E aqui nós temos um protótipo dela, né? Seu princípio de funcionamento é relativamente simples. Então o calor aqui, né, da lenha aquece esse reservatório com água. Essa água evapora e é canalizada para essa esfera. E aí, nesse reservatório esférico aqui, com o vapor, vai concentrando o vapor, vai concentrando o vapor, que aumenta a temperatura e aumenta a pressão. E aí nós temos a liberação deste vapor por esses bicos ejetores, tanto de um lado quanto do outro. Aí fazendo com que a gente tenha este movimento aqui, ó. Então eu tenho energia térmica transformada em energia de movimento, né? Inclusive na aula eu pedi para grifar um textozinho lá dessa página aí que traduz exatamente aqui, ó, como que é esse funcionamento. Nós também vimos algo semelhante num exemplo que era aqui, ó, uma latinha, né, que foi esvaziada, aí foi adicionada água aqui embaixo, aqui para baixo desses dois furos. Ela não foi lacrada, ela não foi deslacrada, ela continua lacrada. E aí a gente aquecendo com vela a água aqui dentro faz gerar uma pressão de vapor aqui, né, um vapor que gera uma pressão. E aí você vai sair então vai sair pelos lados aqui este vapor, fazendo com que esta
latinha possa girar também, tá? Então é o mesmo princípio lá da imagem anterior. E aí nós entramos num contexto histórico, né, sobre as máquinas de vapor que vão, né, chegar ao seu ponto máximo na primeira revolução industrial. Então, muitos séculos mais tarde, depois daquele século I, tá? O inglês Thomas, né, Savery, ele vai criar uma máquina, né, de vapor de grande utilidade prática, porque ela vai substituir o uso de animais e de homens, tá? No bombeamento, então, da água que se infiltrava, né, infiltrava nas minas de ferro e de carvão lá na Inglaterra. Então, a Inglaterra era uma região que em 1800, né, e bolinha, lá pelos anos de 1800, ela tinha grandes reservas, tá, de minas de ferro e de carvão. Isso também foi uma característica que as máquinas a vapores foram surgindo lá, eles tinham a matéria-prima para queimar, que era o carvão, né? E eles também tinham a parte, né, do algodão para poder então ter o têxtil, para ter as indústrias têxteis, né, têxteis. Então, várias coisas fazem com que a Inglaterra ela seja então considerada ali o início da Revolução Industrial, tá? Não é por um acaso que as coisas começaram por lá, isso que eu quero dizer. Daí, depois dessa máquina, né, de Thomas Savery, nós falamos, tá, o sócio dele vai adaptar uma nova máquina e alguns anos depois vem esse personagem aqui, ó, James Watson, tá, que vai então aperfeiçoar e vai produzir uma máquina também a vapor, só que muito mais eficiente e que hoje ficou conhecida como máquina, né, a vapor de o James Watt. E ele não vai parar por aí, tá? A partir disso aí, essas máquinas, né, do James vão proporcionar grande incremento na produtividade dos mais variados produtos, né, processos industriais, como no caso das tecelagens e da produção de ferramentas. Porque o que acontece? Antes da Revolução Industrial, as coisas eram produzidas de forma manual. A pessoa conhecia todo o processo, né? Tinha que estar presente. Com o surgimento das primeiras máquinas, né, a vapor, que começou a trabalhar sozinho, a gente começou a substituir algumas pessoas dentro deste processo. Então, essas máquinas a vapores que foram mais eficientes, produzidas por James Watt, vão ser o subsídio, né, tecnológico daquele momento, tá? Do contexto, né, da evolução, que estabeleceu ali, ó, né, que contribuiu para a primeira revolução industrial. E não vai parar por ali, né? Ele aproveitando, né, desse boom que deu, tá? Ele, né, desse desenvolvimento grande lá na Inglaterra, ele vai passar a vender e alugar as suas máquinas, né? E com isso, ele vai ficando cada vez mais rico. Ele também foi o criador, olha que bacana, ele também para verificar o desempenho das suas máquinas, ele criou uma unidade básica que hoje a gente conhece é, como potência de um cavalo, né, ou horsepower, ou simplesmente HP. O que seria essa unidade? Né? Ela ajuda a comparar a capacidade de trabalho das máquinas, né, quando comparada com a força de um cavalo, tá? Então ele também cria isso, né? Então assim, né? E vai sempre ganhando em cima das suas invenções. E olha só, além de utilizar essa máquina a vapor nas indústrias, ele também vai passar a equipar locomotivas, né? E além de locomotivas, barcos. Então isso vai contribuir no desenvolvimento, tá? Dos transportes. Aqui na imagem a gente tem aqui, ó, a primeira locomotiva, tá? A vapor, certo? Que foi criada aí, né, por esse personagem, mas a máquina a vapor era de James Watt. Aí nós temos aqui, ó, já que a gente tem aí o desenvolvimento do transporte, né, a gente tem que falar aqui dessas duas imagens, tá? E só abrindo um parêntese, gente, olha lá como era produzido através da queima de uma matéria-prima. Vocês sempre têm que botar na cabeça de vocês que primeira revolução industrial, ela está relacionada com muita fumaça, tá? Por causa o quê? Por causa das máquinas a vapores. A gente tinha que queimar carvão, né? Queimar alguma coisa para gerar
calor e energia para que aquela água evaporasse e o vapor, né, gerasse a pressão suficiente para ocorrer o movimento. Então, sempre que vocês olharem imagens da primeira revolução industrial, vocês sempre vão verificar a presença de fumaça, tá, na atmosfera. Então, vamos lá. Com o passar dos anos, as locomotivas e os barcos, então, locomotivas e os barcos foram se aperfeiçoando cada vez mais, tá? Passaram a ser muito utilizados, tá? Porque eles tinham enorme capacidade de transporte de cargas, tanto de cargas volumosas quanto pesadas, assim como de pessoas, e fazia-se isso a longas distâncias e com uma certa rapidez daquela época. Então, né, considerando uma ótima alternativa para a época, tá? Isso contribuiu então para que o custo do transporte, né, de uma maneira geral, desse transporte de cargas, ele diminuísse bastante. Então, acabou ficando um pouquinho barato você transportar os seus produtos de um lado para o outro. Poderia ser por trem, né, ou por barcos, tá? A máquina a vapor da era industrial funcionava como um princípio, né? Como princípio seu, ó, a máquina a vapor da era industrial funcionava, né? Tinha como princípio do seu funcionamento, né? Muito semelhante àquilo que a gente viu lá no começo, ou seja, eu queimo alguma coisa, eu aqueço a água, gera-se vapor e esse vapor gera-se uma pressão e essa pressão faz o movimento. Esse princípio também é muito comum nos geradores das usinas termoelétricas, porque aí a gente utiliza o carvão para produzir a energia para aquecer a água, né? Nessas usinas, o calor produzido então na combustão do carvão provoca a formação de vapor da água em uma caldeira que, sob pressão, movimenta um gerador de energia elétrica, tá? E aí, dando continuidade, nós vimos aqui, ó, a Revolução Industrial, ela traz coisas boas e coisas ruins, né? Impactos sociais e impactos ambientais. Então, até o século XVIII e XIX, grande parte da população europeia vivia no campo produzindo boa parte do que consumia. Os excedentes podiam ser então trocados entre os produtores. Tudo era realizado de forma artesanal e o trabalhador dominava todas as etapas do processo produtivo. Então, antes da Revolução Industrial, nós tínhamos uma quantidade maior de pessoas no campo do que nas cidades, né? E aí, com a questão da substituição da força humana para uma máquina, as pessoas do campo vão para a cidade. A partir da primeira Revolução Industrial, o mundo conheceu uma nova forma de produzir. O trabalhador tornou-se assalariado, especializou-se e passou a ser auxiliado por máquinas, e a sociedade industrial passou a ser capaz de produzir muito mais do que era necessário para sobreviver. Então, começou a ter uma produção maior, uma produção que a gente chama em massa. Para alimentar o processo industrial era preciso encontrar cada vez mais recursos naturais, como minério de ferro, carvão e petróleo. Por um lado, este processo propiciou concentração de riqueza, o que aumentou ainda mais a desigualdade social. Por outros, fez surgir o consumo supérfluo de bens ou serviços, né, devido ao seu significado social, fenômeno conhecido como consumismo. Então, nesse parágrafo está dizendo que a gente vai ter o aumento da desigualdade social, tá? Pessoas ficaram mais ricas, pessoas ficaram mais pobres, né? E a questão do consumismo. E aí, para encerrar, nós temos lá, ó, a insustentabilidade deste novo processo de produção e consumo gerou e tem gerado até hoje grande impacto ambiental e social, afetando muito o meio ambiente e a saúde da população, principalmente a parcela mais vulnerável. Os dados são alarmantes, segundo a ONU, cerca de 7 milhões de mortes por ano estão associadas à poluição. Além disso, ainda de acordo com a ONU, cerca de 1 milhão de espécies de plantas e animais se encontram ameaçadas de extinção, devido a causas como perda de habitat natural, exploração de recursos naturais, mudanças climáticas e poluição. Esse parágrafo está trazendo as coisas negativas para o meio ambiente e também para a saúde das pessoas.
É por isso que a sociedade precisa se mobilizar para buscar soluções que revertam esse grave quadro com o objetivo de promover a qualidade de vida, não apenas da geração atual, mas também a das gerações futuras, né? Então, olha só quantas coisas negativas a Revolução Industrial trouxe para nós também. Trouxe coisas boas? Trouxe, mas também trouxe coisas não muito interessantes, né? E aí, na sequência, vou abrir um parêntese para explicar essa imagem, já que nós trabalhamos ela em sala de aula, né? Nessa imagem, nós temos lá, ó, uma fornalha com carvão ou lenha, né, queimando, que aquece a água dentro dessa caldeira. Essa caldeira gera o vapor, esse vapor vai ser canalizado para um cilindro, tá? Dentro desse cilindro, nós temos um pistão. Esse pistão, quando o vapor ele entra, tá? Essa válvula fica fechada, o vapor vai armazenando, armazenando até que aumente a pressão, e essa pressão faz com que esse pistão vá para cá, né? Ou seja, faça esse movimento de ida. E aí, quando ele faz esse movimento de ida, fecha-se essa válvula e abre a outra, para que saia essa pressão, tá? Essa pressão vai seguir para frente e aí o pistão que estava para este lado, ele volta. E ao fazer esse movimento de vai e vem, nós temos o movimento de uma roda, já que ele está interligado. Esse vapor, tá? Ele é canalizado agora para uma estrutura chamada de condensador, que é onde ele vai pegar esse vapor de água que está quente, vai colocar numa superfície fria para que ela se transforme de gasoso para líquido, água novamente, e essa água ela vai de novo lá para a caldeira ser aquecida novamente. Então, esse desenho nós trabalhamos em sala, tá? E aí, para encerrar, nós temos este último texto aqui, ó, carvão mineral. O carvão mineral é uma rocha sedimentar escura de alto teor de átomos de carbono, provavelmente originadas da decomposição, na ausência de gás oxigênio, dos restos vegetais de florestas que existiram há milhões de anos. Esses depósitos de matéria orgânica, depois de serem submetidos a enormes temperaturas e pressão, formaram o carvão mineral, combustível fóssil, né, de maior disponibilidade do planeta. Apesar disso, trata-se de uma fonte não renovável de energia, isto é, suas reservas, apesar de abundantes, vão se esgotar um dia, porque ele leva muitos anos para ser produzido e o consumo nosso está sendo muito intenso. Então, os combustíveis fósseis têm essa características. Eu falo do gás natural, eu falo do carvão vegetal, carvão mineral, e eu falo do petróleo, tá? E aí, ó, o carvão mineral é a segunda fonte de energia mais utilizada no mundo. Tanto sua extração como sua utilização geram grandes quantidades de poluentes. Então, além dele ser um recurso finito, porque vai acabar um dia, ele acaba poluindo o ambiente, né? O que eu queria falar neste primeiro momento era essa evolução das máquinas, né, a vapor, e no próximo vídeo a gente vai dar um outro pulo para chegar então na segunda revolução industrial, tá bom? Pessoal, vou ficar por aqui e aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!